Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 1. Deus abençoa pastor Antônio Marcos pela oportunidade. Deus abençoa a sua esposa. Deus abençoa Ricardo, Áurea, Nelson, todos os irmãos, Samara. Deus abençoa nossa irmã Neide, todos os amigos aqui esta noite, amém? Olha só, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma carta, irmãos, pastoral, uma carta abençoada pelo Senhor. Esta carta, ela trata de um assunto fundamental, que é acerca do ministério na vida de um jovem chamado Timóteo. Olha só, versículo 6. Por este motivo te admoesto que desperte o dom de Deus que há em ti, que foi dado pela imposição das mãos. Se você observar a primeira parte, por este motivo. Por este motivo. Tem um motivo, irmãos. Pode se assentar. Deixa a Bíblia aberta nesse livro, abençoado por Deus. O apóstolo Paulo, todos conhecem, o apóstolo dos gentios, um homem abençoado que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. 50% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi vocacionado pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo, no caminho de Damasco, que quer dizer caminho da graça. E você percebe que o apóstolo Paulo, que se tornou um pregador do evangelho, um plantador de igreja, também escreveu algumas cartas. Essas cartas são divididas em 3 classes. A primeira classe é conhecida como cartas evangelísticas. A segunda classe é conhecida como cartas das prisões, são 4. E a terceira classe, a classe das cartas pastorais. Nessa segunda carta a Timóteo, você percebe que o apóstolo Paulo, ele traz a pelo menos 2 aplicações. Aplicação do chamado, aplicação da família e do ministério. Porque se você observar, existem 2 mensagens centrais nesta carta. A primeira mensagem, irmãos, é para quem está chegando. A segunda mensagem é para quem está partindo. Porque se você observar o apóstolo Paulo, ele traz uma aplicação para quem está começando o ministério. A segunda mensagem é para quem está partindo para a glória, o próprio apóstolo Paulo. Mas se você observar no capítulo 1, versículo 5, acompanha comigo, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele traz o fundamento, a base sólida, ele traz a raiz do chamado através de um investimento. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo, ele sabe que Timóteo teve uma boa instrução. Ele fala da sua avó, ele fala da sua mãe. Ele sabe que a base, embora o pai era grego, e a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que a avó e a mãe de Timóteo tinham feito investimento para que ele se conduzisse ao ministério e fosse abençoado por Deus. O que é isso? É que a sua casa, ela está tendo investimento para fazer a obra do Senhor. A sua família está tendo investimento para fazer a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que Timóteo, ele está sofrendo uma retaliação. Timóteo está tendo uma preocupação no coração. Porque quando ele olha para o maior exemplo da sua vida, que é o seu pai na fé, que é Paulo, a Bíblia diz que o coração dele esmolece,
Parece que ele não quer dar prosseguimento no seu chamado. Parece que ele quer recuar. Parece que ele não quer ser obreiro. Parece que ele não quer deixar tudo o que aprendeu dar continuidade na sua vida. E você percebe que ele está passando um processo de frieza, de dificuldade espiritual. Ele deixa de compreender as coisas de Deus. E muitos de nós, irmãos, estamos deixando de compreender as coisas de Deus. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou para a família, não somente para a família, mas também para a santa vocação, a vocação de um obreiro abençoado na casa do Senhor. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo, ele expressa dizendo para Timóteo: por este motivo te admoesto. Ele está dizendo da instrução da mãe e da avó. Ele está dizendo que ele tem um chamado da parte do Senhor. E eu vim aqui nesta noite para dizer que você tem um chamado. Você tem um motivo. Alguém pagou o preço pela sua vida. Alguém orou pela sua vida para você chegar aqui. Alguém fez campanha para você estar aqui esta noite. Alguém orou para você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. E você precisa entender isso, que Deus quer te usar na terra. Que o Senhor tem uma obra excelente na sua vida. Que você não pode fracassar. Que você não pode desistir. Que você não pode deixar. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que se envolver para Deus abençoar a sua vida. E você vai perceber algumas situações que está acontecendo com Timóteo. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai esmorecer acerca do dom. Paulo vai chamar a atenção dele: por esse motivo te admoesto que desperte o dom de Deus que há na sua vida. Paulo está dizendo: você tem chamada, tem um dom na sua vida. E eu estou aqui para dizer para você que você tem chamada, tem um dom de Deus na sua vida. Você precisa buscar isso para Deus abençoar a sua vida em glória. Deus só vai usar aquele que paga o preço, aquele que ora, aquele que obedece, aquele que desce, aquele que faz, sabe, busca conhecimento para Deus abençoar a sua vida. Você tem um dom, mas tem que buscar, tem que pagar o preço. O que Paulo está dizendo para Timóteo, se você observar no capítulo 4, versículo de número 12 a 14, Paulo vai dizer para Timóteo: não despreze o dom de Deus que há na sua vida. E a pergunta é agora: você tem dom? Olha para o irmão do lado aí. Diz: você tem dom? Você tem talento? Tem buscado pelos dons espirituais? Você sabe o que é isso, irmãos? A importância dos dons espirituais da igreja. A importância da igreja viver o batismo do Espírito Santo de Deus. A importância da igreja descer, de ser labareda, de ter a unção do Espírito Santo. Você não tem ideia o que é isso. Mas muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas estão fugindo disso. As pessoas não querem esta graça na sua vida. O Senhor te chamou para ser cheio. O Senhor te chamou para ser instrumento. O Senhor te chamou para dar dons espirituais. Receba nesta noite, pela presença gloriosa. Ele quer usar a sua vida. E Paulo está preocupado com Timóteo. Na verdade, irmãos, pode dar mais um pouquinho de som. Na verdade, Timóteo é o típico do obreiro atual. Parece que ele quer esmorecer. Olha o capítulo 1, versículo 7. Ele vai dizer: porque Deus não tem dado o espírito de medo. Paulo está dizendo: não tenha medo de buscar ao Senhor. Não tenha medo de se envolver. Não tenha medo de pagar o preço.
Deus te deu um espírito de ousadia. Sabe para quê? Para pregar o evangelho, para ganhar almas, para ser usado pelo reino, pelo poder da promessa do Senhor. Tem pessoas que estão com medo da obra. Tem pessoas que não querem se envolver na obra. Tem pessoas que desprezam o chamado na obra. Acha que a obra do Senhor quem tem que fazer é o pastor, é a liderança. Não, irmãos, Deus te vocacionou para fazer. Primeiro, você tem que servir. O primeiro padrão da ética ministerial é servir. Se você serve, um dia você vai ser servido. Se você desce, um dia Deus te exalta. Se você paga o preço, Deus te abençoa. Não passa por cima da hierarquia. Deixa Deus te usar na ordem, para Deus te abençoar em glória. Se é cooperador, vai ser cooperador. Não queira ser pastor. Deixa Deus te usar pelo poder da palavra. Sirva para Deus abençoar. Esse é o padrão. Espírito do medo. Tem pessoas, irmãos, tem muitos obreiros atrapalhados. E eu estou entrando na primeira linha da aplicação do apóstolo Paulo, porque são obreiros relaxados em 3 sentidos. O primeiro relaxo é consigo mesmo. O segundo relaxo é com a sua casa. O terceiro relaxo é no ministério. Deus não quer isso. Deus quer tirar a negligência da sua vida. Jeremias diz, capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Tem obreiro aqui, irmãos? Tem chamado aqui? Os irmãos estão assim. Tem, pastor. Cansado, fadigado, frio. Mas quando pega no microfone quer estourar tudo. Deus quer mudar isso, irmãos. O Senhor falou para mim que quer trazer aplicação, porque alguém investiu em você. Alguém aplicou os joelhos em noites de oração. A minha avó pagava o preço por mim. A minha avó orava por mim. A minha avó olhava eu na cachaça, na calçada, e dizia: olha, rapaz, você é meu neto, mas um dia você vai ser um missionário, um pregador. Eu estou pagando o preço pela sua vida. E um dia eu estava pregando na igreja dela numa festa. Ela pegou o microfone velhinho e disse: olha, irmãos, vale a pena pagar o preço. Hoje ele é um homem de Deus, não é mendigo, é um servo de Deus, tem autoridade. Receba na sua vida, porque Deus está na casa. Desperta a sua vida, acorda. Deus quer te usar. Mas como Deus vai te usar se você não busca, não paga o preço, não ora, não lê, vem na igreja o dia que quer? Porque tem pessoas que vêm o dia que quer e acham que não precisa. E quando chega não quer ser repreendido. Deus mandou pregar isso hoje. E se falar muito ainda se levanta. Deus vai te pegar. Jesus vai te endireitar aqui hoje, porque Jesus tem algo na sua vida. Olha o que Paulo está fazendo com Timóteo. Olha o versículo 8. Olha o que estava acontecendo com Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro. Paulo está dizendo: eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Evangelho. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu estou preso ao meu chamado. O fato de eu estar preso aqui não quer dizer que eu estou preso e não posso falar. Eu falo, eu prego, eu oro, e ninguém vai calar a minha boca. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, levanta a cabeça, desperta, acorda, faça a obra, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Olha para o irmão do lado e diz: você tem chamado. Agora olha para o irmão do lado e diz: com essa moleza eu não sei não, hein?
Tem gente, se falar muito, dorme. Desperta para Deus abençoar. Tenha certeza daquilo que Deus tem na sua vida. Sirva com alegria para Deus abençoar. Seja crente, serve, Deus vai te dar vitória em todos os sentidos. A vocação, ela passa por 3 princípios. O primeiro princípio da conversão: Deus só vai levantar aquele que é convertido, não convencido. Sim, pastor. Não é verdade, irmão? Porque tem muitos que não é convertido, é convencido. Eu sou, eu faço, eu posso. Se eu não vou, não, é convertido. Quem é convertido ama. Quem é convertido faz a obra. Quem é convertido ora. Quem é convertido serve. Quem é convertido dizima. Quem é convertido faz a diferença pelo poder da palavra. Seja convertido, se converta. Você pode dar glória a Deus? Tem que ser convertido. Segundo, o processo da santidade. E o processo da santidade, irmãos, ele pega 3 caminhos. Primeiro você, segundo a sua casa. Primeiro você, segundo a sua casa. E terceiro, o processo do testemunho. Deus quer isso na sua vida. Porque se você não governa bem a sua casa, você não pode. A Bíblia diz que você tem que ser santo. Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Deus não quer usar uma Jezabel. Nenhum Acabe na vida. O que Deus quer é santidade. Então arranca toda a vaidade da sua vida, todo o engano. Deixa Deus te santificar hoje, para Deus te abençoar em glória. E esse processo tem que passar pelas suas. Irmãos, hoje está difícil saber quem é crente e quem não é. O que tem de obreiro torcedor do Flamengo, urubu, do Corinthians, gavião. Não pode. O que tem de mulher se vestindo como se veste no mundo, não pode. A igreja é santa, irmãos, tem princípios, tem norma, tem mandamento. Não copie o mundo, não seja do mundo, não ameis o mundo, adore ao Senhor, seja santa, santo pelo poder da palavra. Ah, pastor, está meio calor, vou colocar uma roupinha curta aqui. Pastor não está vendo, mas o diabo está atropelando a sua vida. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Jezabel, quando morreu, ficou lá, ó. Toda a vaidade. Cuidado, hein? Deus quer santidade na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Tem que ser santo, tem que ser abençoado. Um dia eu fui a Alagoas, passei uma provação enorme. Cheguei lá, 2 obreiros bem fortes. Levou na casa do pastor, chegou lá, meu Deus do céu. Um escândalo. Ou seja, seja santo. Cuidado, a igreja é santa, irmãos. Não pratica as obras mortas do mundo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus olhos. Vigia a sua fala. Deus quer te preservar, seja santo. O único brilho que Deus quer dar na sua vida é do Espírito Santo. Chore na presença, sinta a presença. É por isso que muitas pessoas não são batizadas, porque tem impedimento, sabe? E o Senhor quer arrancar o impedimento. Eu vou orar hoje em nome de Jesus, e o Senhor tem poder para batizar. Deus está trazendo santidade para a sua vida. Não te envergonhes do Evangelho.
o Evangelho é puro, o Evangelho é santo, o Evangelho, irmãos, é poder de Deus, o Evangelho é autoridade. No Evangelho do Senhor a conversão, no Evangelho a Pentecoste, no Evangelho a poder de Deus. O Senhor quer derramar na sua vida pelo poder da palavra. Quem vive esta palavra da glória, quem vive esta palavra sente a presença de Deus, quem vive esta palavra anda em santidade. É isso que Deus quer da igreja. Que a igreja não se não se corrompa. Não entregue a doutrina. Seja santo, preserva. Quem quiser obedecer a palavra, obedeça a palavra debaixo da autoridade do Senhor. Não ceda, porque Deus está preservando esta igreja, porque ela tem base, ela tem estrutura, ela tem graça. É uma igreja santa. Não escandalize quem pagou o preço aqui. A igreja é conhecida pelos seus. Por quê, irmãos? Pelos seus membros. É ou não é? De repente, se você escandaliza lá fora, a pessoa olha para você, mas é membro lá, ó, do pastor Antônio Marcos, do pastor Agripínio. É membro lá, ó. A igrejinha abriu a porta. Não, aqui não vai abrir porta, não. A porta é estreita. A porta é estreita. Mergulha na graça. Deixe o Espírito Santo tocar a sua vida. Ele quer te encher nesta noite. Por isso que o Senhor está espalhando dons aqui hoje. Quantos acreditam nos dons espirituais, irmãos? Quantos acreditam nesta graça? O Espírito da verdade está aqui para batizar a sua vida. Vai batizar nesta noite, vai santificar a sua casa, vai trazer unção na sua vida, ao poder de Deus extraordinário. Em nome de Jesus, receba esta graça, receba poder na sua vida. Te passudeca, terravas. Há um mistério de fogo nesta casa, irmãos. Há um mistério de fogo nesta casa. 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 Receba poder aí. Receba unção aí. Receba graça aí. Te pachurabacalabaçandará. O Senhor vai encher aqui. Quantos acreditam? Esse evangelinho que está por aí, irmãos, que chega na igreja, até canta, serve e sai, faz a mesma coisa. Não, o evangelho é de transformação, é poder, é de santidade, é de testemunho, é de caráter, é de unção, é de mandamento, é de palavra, é de renúncia, é de obediência. É de obediência. Não te envergonhes, adore. E eu tenho uma palavra de Deus para todos os obreiros dessa igreja. Seja firme, constante, em oração, em vigilância, e obedeça o pastor. Sede obedientes. Desça para Deus abençoar. Sirva. O obreiro dentro da igreja, a maior visão do obreiro dentro da igreja é do pastor. É ou não é? Ele tem que olhar para quem? Ele tem que olhar para quem? Mas eu vi muitos obreiros assim meio jogados. A gente que vem de fora, a gente observa. E eu vou falar isso. E o pastor Antônio Marcos, por mais que seja amigo meu, mas eu vou falar o que Deus está mandando. Eu vi muitos obreiros jogados, sabe? Com dificuldade de entender o processo. Falei, Deus, o que é isso?
A dinâmica dos obreiros tem que ser, irmãos, ó, firme, prestativo, para Deus abençoar. Um evento como esse, os obreiros têm que estar 1000, tem que chegar, tem que ser o primeiro, o último a sair, tem que olhar todo o ambiente dentro da igreja, para não ter falha, porque se alguém vem aqui e leva lá, a igreja está desorganizada. Deus está colocando a ordem, não na igreja, mas nos obreiros. Eu já tive pastores, irmãos, que eu vou falar para você, de mandar sentar e falar: olha, senta, aprenda e depois você vai executar o chamado. A dinâmica. Você pode dar glória a Deus? E a dinâmica do obreiro tem que ser o obreiro a sua casa. A mulher do obreiro olha para o marido que é obreiro olha para o pastor. Tudo no processo de santidade. Amém? Para a mulher falar com o pastor, tem que chegar no marido. Falar: olha, meu esposo, eu preciso falar com o pastor. Você pode ir comigo? Esse negócio da mulher falar mal do marido e do marido falar mal da esposa, para o pastor tem que tomar cuidado, tem que vir os dois. Tem que vir os dois. Tem ou não tem? Não, você obedece a mim. Não, pastor, para. É membro do corpo da igreja, não pode se corromper. Deus está endireitando as coisas aqui hoje. Deus está mandando eu falar isso, eu vou falar, irmãos. Você pode dar glória a Deus? Deus quer falar isso. Porque Deus quer trazer a sua casa, o seu casamento como exemplo. O marido pode ser santo, a mulher pode ser mudana. A mulher pode ser santa, o marido mudando. Deus não quer isso. Deus quer santidade dos dois. Senão quebra o vínculo da perfeição. Não te envergonhes. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Levanta a sua mão. Para a obra crescer, santidade, santidade. Santidade, unção, poder, graça. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, não tenha vergonha. Prega. Seja batizado, seja cheio. Seja ungido na presença de Deus para Deus te abençoar. Olha o capítulo 3, versículo 15. O que Paulo vai dizer para Timóteo. Procura, o que é isso? Procura. Ache. Descubra. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro abençoado. Olha o capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja o quê? Seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. Deus quer fazer isso na sua vida. Olha o capítulo 4, versículo 5. Mas tu ser sóbrio, em tudo sofre as aflições e faz a obra como um evangelista e cumpra bem o seu ministério. Tudo pautado. Olha o capítulo 2, versículo 22. Que Paulo vai dizer ainda, ó. Foge. Tem que fugir de tudo, irmãos. Tentação, de toda amarração. Para Deus abençoar a sua vida. Irmãos, aqui tem gente, aqui tem obreiros, tem mulheres, tem... A chama do Espírito quer te usar. Existe um chamado na sua vida. O Senhor falou para mim: eu quero dar dons hoje. O Senhor quer te usar. Dons espirituais, despertar a sua vida, acordar a sua vida para fazer a diferença. Deus falou para mim: eu quero fazer com que essa igreja cresça. Eu quero fazer desta igreja pregadores, ensinadores, homens de Deus, mulheres de Deus, vasos na minha presença. Na cidade, irmão, de São José, havia um pastor chamado Balbino. Ele foi proibido pelo juiz e pela polícia de ficar andando pelas ruas. Eu nunca esqueço disso. Aquele homem tinha uma unção tão grande na sua vida, ele pagava o preço de uma forma tão gloriosa,
que quando ele andava pelas ruas, as pessoas se entortavam. Chegava no banco, as pessoas caíam endemoniadas. Tamanho o poder de Deus, a autoridade. Agora me diga uma coisa, que dom você tem? Cadê o seu dom? Olha para o irmão do lado e diz aí, cadê seu dom? Você se preocupa com dom espiritual na sua vida? Você se preocupa com línguas estranhas? Você se preocupa, irmãos, com discernimento, variedade, interpretação de língua, fé, cura, operação de maravilhas, ciência e sabedoria? Você se preocupa? Ou você acha que é só chegar, servir, estar aqui, ir embora, voltar e não fazer nada e voltar novamente? Deus quer despertar o seu chamado. Deus quer te usar. E Deus tem isso na sua vida. Você pode dar glória a Deus? O Senhor falou para mim que quer te usar. Amém? Aquele casal, daquele rapaz que está sentado lá com a criança. Deus falou para mim de um mistério muito profundo na sua vida. Se coloca de pé. Isso. Deus quer desenvolver esse talento na sua vida. Deus quer te fazer um obreiro na casa do Senhor. Pague o preço. Desça a hora, seja cheio. Se é batizado, seja cheio. Se não é, procure o batismo. Deus quer te encher. Deus falou para mim, eu quero fazer a obra. Você pode dar glória a Deus? Aquele de azul, se coloca de pé, o de azul. O Senhor mesmo. Isso. Deus falou para mim, está despertando a sua vida hoje. O Senhor falou para mim, eu vou incomodar ele, eu quero fazer coisas novas na vida dele. Eu quero mudar o patamar da vida dele. Eu quero fazer um homem de Deus. E Deus vai tirar situações da sua vida para isso acontecer. Porque ele é fiel. Seja servo. É o Espírito do Senhor que está aqui, irmãos. Aquele irmão que está lá, o mais alto, se coloca de pé, meu filho. Deus falou para mim que chegou a hora de você entender o processo do chamado. Tem coisa atrasada. E muitas das vezes você não está preocupado com isso. Mas Deus falou para mim, tem coisa atrasada. Ele tem que começar a mergulhar. Deus tem chamada na sua vida e na vida da sua esposa. Deus tem vocação na sua casa. Quer fazer uma casa abençoada, santa, cheia da presença de Deus. Deus vai te incomodar você buscar. Porque Deus tem obra na sua vida. Receba da parte do Senhor. Que o Senhor quer te usar como obreiro aprovado. Se aceite. O Senhor está aqui. Quantos acreditam, irmãos, no chamado? Quantos acreditam na vocação do Senhor? Não te envergonhe, seja vaso. Seja instrumento do Senhor. Nós tivemos uma dinâmica aqui, daqueles que são chamados, abençoados. Deus quer fazer mudanças aqui, irmãos. O Senhor quer fazer da base sólida. Você pode dar glória a Deus? Eu quero chamar todos os obreiros aqui na frente, por favor. Quero abençoar a vida de vocês. Tem mais obreiros? E tem gente. Esses que foi revelado, pode vir aqui que eu quero orar por vocês. Vem aqui, Ricardo. Entra aí no meio, Ricardo. Deus falou para mim, Ricardo, que Deus não quer o separado, Ricardo. E Deus falou para mim, diga para ele que eu não quero ele parado. Porque se ficar parado, vai começar a vir preço. Viu? Deus te deu talento, te deu sabedoria. E o Senhor quer fazer isso. Eu estava relutando para não falar isso. E Deus falou, se ele parar, se ele ficar tranquilo, visitando, Deus vai te dar uma direção. Ele vai começar a pagar o preço.
Viu, Auri? Deus não quer você parado. Os obreiros olham para a igreja. Deixa eu contar algo dos obreiros, irmãos, abençoados por Deus. Tem mais gente aqui chamada, hein? Aquele rapaz que está lá no fundo, vem aqui, meu filho. Talvez você não seja nem crente ou é crente, eu não sei, mas eu vi um chamado de Deus na sua vida. Mas é crente que está com a Bíblia abençoada, né? Isso. E é um obreiro grande. É bênção, não é bênção? Aquele rapaz, vem aqui, meu filho, o senhor. Pode vir para cá. Eu estou falando daqueles que têm chamada. Amém? Aí o que o pastor está fazendo aqui? Chamando aqueles que têm chamada. Se eles atentarem para a vocação, obedecer, se colocar na brecha, Deus vai fazer o quê? Um obreiro. Quem levanta o obreiro é o Senhor, mas quem aprova o obreiro? Quem aprova o obreiro, irmãos? A igreja. O pastor ele só cumpre a vontade do Senhor. E como o obreiro é aprovado pela igreja? Fala para mim, igreja. Quando ele começa a desenvolver, vem aqui o senhor. O obreiro é o senhor mesmo, olha. Vendo uma gravatona bonita. O senhor de óculos que está olhando para mim. Está com a mulher segurada assim, ó. Isso, empurra ele para cá, minha filha. Esse homem vai ser um obreiro bomba. Olha, vai servir ao Senhor. Isso aqui é para quem tem vocação. O obreiro ele só passa a ser aprovado para a igreja ou na igreja quando ele começa a desenvolver o seu chamado. Qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro caminho? É desenvolver o processo da santidade em si mesmo. É ter uma postura na sua vestimenta. Já é aprender de cedo. Gravata, terno. Gravata, terno. Hoje tem muito obreiro que só o sangue do cordeiro. Então gravata e terno. Ele vai desenvolver na igreja e vai vendo. Segundo, qual é o segundo processo? Cultuar. O obreiro que cultua, irmãos, ele é abençoado. Um homem que cultua, desperta a vontade do Senhor. Tem que cultuar. Como Deus vai levantar alguém dentro da igreja, se vem na igreja 15 dias ou 30 dias, uma vez por mês? Pode uma coisa dessa? Não, tem que vir no culto todos os cultos. E qual é o horário? 8 horas? 15 para as 9? 6:30. Tem que servir. Eu vou orar por esses homens, que Deus me deu uma visão. Deus falou para mim que vai levantar o obreiro nesta casa. Só que todos os obreiros têm que entrar em obediência. Se coloca de pé para mim orar. Quero abençoar a vida deles. Todos são batizados no Espírito aqui, irmãos? Quem é batizado no Espírito? Levanta quem é batizado. Obreiro só pode ser obreiro se ele for o quê? Batizado no Espírito. Deixa eu entrar aqui, meu filho. Deixa eu entrar aqui. Hoje eu vou fazer um trabalho para me finalizar. É trabalho de família. Quem é batizado no Espírito? Levanta a mão. Só 2 pessoas. O resto, 3 pessoas. Feche os olhos aí, irmãos. Vai dando glória.